Eu sei que é muito pedir a vossa atenção durante este tempo, porque pronto, eu sou como vocês, eu chego a um ponto em que... obrigada. Eu chego a um ponto em que eu já não quero saber do que é que se está a falar, mas eu peço que tenham um bocadinho de atenção, porque é um assunto sério, é um assunto que tem que ser falado, porque as escolas simplesmente não falam. As escolas acham isto um tabu, e se falamos, por exemplo, da alimentação saudável e falamos de bullying e todos esses temas, por que não falar de uma coisa que nos afeta, se calhar, a maior parte das pessoas aqui, caso não seja só depressão, mas episódios depressivos, é uma coisa que tem que ser falada e não deve ser considerado tabu, porque é uma coisa que está presente na nossa sociedade em mais de 5%, o que pode não parecer muito, mas é imenso no que toca a 11 milhões de pessoas e a 7 bilhões de pessoas no mundo. Portanto, eu peço por favor a vossa atenção e digo apenas que eu antes de fazer este trabalho eu não tinha pesquisado nada, eu não tinha ido à internet fazer qualquer tipo de pesquisa para me diagnosticar, pode-se dizer assim, mas eu não acho que seja necessário, porque desde o ponto de partida que uma pessoa não se sente bem, não tem que necessariamente pedir ajuda, mas tem que perceber que se calhar não está tudo bem e se passa alguma coisa com ela. Portanto, para quem não sabe, bom dia, eu sou a Filipa e se me conhecem sabem que eu sou uma pessoa super energética, que estou sempre a falar, que falo aos berros quase, e sou assim. Mas muitas das vezes as pessoas que estão piores por dentro são as pessoas que passam mais felicidade para fora, e isto é uma questão de verem sinais e verem que se calhar uma pessoa não está bem, uma pessoa se calhar não está com tanta atenção nas coisas e não está tão energética como sempre, porque no meu caso, por exemplo, eu vou-vos partilhar um bocadinho da minha história porque eu achei que fosse necessário para realmente compreenderem, e eu espero que... e se quiser alguém intervir a qualquer momento, porque eu espero que o façam, e se acharem que é necessário dizer alguma coisa, por favor, eu aceito tudo, e se acharem que há alguma coisa que eu não esteja a dizer, por favor, intervenham, e se for a Esmeralda, se quiserem intervir também, por favor, também ponha o braço no ar. Portanto, há pessoas que lidam com isto a vida toda, e a questão por isso é que a depressão é uma dor, mas ao contrário de dores físicas que passam passado um dia, umas horas, um mês, até um ano, acaba por passar. A depressão é algo que vem connosco para o resto da vida, infelizmente. Não a toda a hora, mas há pessoas que têm episódios depressivos e há pessoas que simplesmente têm todos os dias, mas são uma parte do dia, que é o meu caso, por exemplo. Saúde! O que me costuma acontecer é... eu posso passar um dia totalmente bem, vocês veem e acham, uau, esta miúda é completamente histérica, está sempre a gritar, está sempre a correr por todos os lados, mas o que acontece é que quando eu fico sozinha com os meus próprios pensamentos é uma história completamente diferente, porque não há nada que me possa distrair naquele momento, por muito que eu tente, há sempre uma coisa na parte de trás da minha cabeça que me vai prejudicar. E isto, estou a contar a minha história, mas pelo que eu já conheço de outras pessoas que estão aqui presentes também passam por isso, porque a depressão é algo que nos persegue e não há maneira de fugir. Infelizmente não há maneira de fugir porque não conseguimos fugir de nós próprios. Por muito que a causa seja bullying ou um acontecimento triste que nos aconteceu ou simplesmente algo psiquiátrico, não há nada que faça com que nós possamos fugir. É essa a questão. É algo com que não nos podemos escapar nem esconder, porque vai estar lá, porque está dentro de nós, está dentro da nossa cabeça e não há nada que se possa fazer quanto a isso. Portanto, o que me costuma acontecer é que é mais à noite, porque eu fico sozinha com os meus próprios pensamentos. Eu deito na cama e começo a pensar em todas as coisas que fiz durante o dia e se calhar fico a pensar, se calhar não devia ter dito isto, ou se calhar ter dito isto foi mal, e começo a pensar em coisas que aconteceram há tipo 2 meses atrás, mas começo e se calhar... E sinto-me mal por causa disso, porque uma das... Eu não quero dizer sintomas, porque cada pessoa é diferente. Isto é uma coisa que toda a gente aqui tem que entender. A depressão para cada pessoa é diferente. Toda a gente vai se sentir de uma maneira diferente, toda a gente vai combater isto de maneira diferente e toda a gente vai sucumbir a isto de uma maneira diferente. No meu caso, simplesmente fico sozinha com os meus pensamentos. Eu acho que isto é o meu maior erro. Ok. Portanto, basicamente, vocês podem pesquisar na internet. Podem ir a todos os sites que quiserem e todos vos vão dizer variedíssimas causas e variedíssimas curas para combater isto. O que eu digo? Nenhuma das causas me aconteceu. Nenhuma. Nada disto me aconteceu.
E apenas acho que uma das curas, e eu já vou explicar porque é que estou a dizer isto entre aspas, só uma é que eu consegui, tipo, me aproximar de. A questão que eu estou a dizer curas é que cada pessoa, como eu digo, resolve isto de uma maneira diferente. E podem-vos dizer, têm que tomar antidepressivos, têm que ir a um psicólogo, têm que falar com alguém, têm que falar com esta pessoa, têm que falar com outra. Mas se vocês próprios não se sentem confortáveis a fazê-lo, não vos vai adiantar nada. E mesmo ir a um psicólogo pode-vos entender muito bem, mas nunca ninguém vai vos entender tão bem como vocês próprios, porque só vocês é que sabem o que é que estão a pensar, o que é que se está a passar. Nada... É difícil explicar, porque a depressão é um bocadinho como explicar um sentimento. Vocês podem explicar felicidade. O que me deixa feliz a mim pode não deixar outra pessoa. A depressão é a mesma coisa. O que me afeta a mim pode não afetar outras pessoas. E é essa a questão. O que me aconteceu foi que eu magoei alguém muito, muito mal. E senti muito mal por causa disso. E não gostei, porque não é esse tipo de pessoa que eu conhecia. Eu vim para esta escola o ano passado e ninguém da minha escola antiga veio, portanto eu estava completamente sozinha. E isso era uma coisa que eu queria. Eu queria começar de novo sem que ninguém me conhecesse para poder expressar quem realmente eu era. E se calhar levei um bocadinho isso mais à frente e acabei por transformar-me em alguém que eu não era e acabei por magoar alguém com quem eu me preocupava muito, ainda me preocupo, vou sempre preocupar. E esse sentimento de culpa acabou por me entrar na cabeça e por simplesmente sentir-me extremamente mal comigo mesma e achar que, ao fim e ao cabo, eu não merecia estar aqui. Ou seja, no que toca a episódios depressivos, o que eu tive é que, e isto eu posso confirmar, porque a minha mãe teve uma coisa parecida. A minha mãe também sofre de depressão, infelizmente, e teve uma situação parecida, que basicamente o que ela fazia era, sempre que estava a ir para o trabalho, de carro, olhava para todos os postes, todas as árvores que estavam ao lado da estrada. Acho que conseguem perceber porquê. O que me acontecia é que isto vai se tornar um bocadinho negro, eu peço desculpa, mas eu acho que é necessário dar um bocadinho de choque, é que todas as noites eu pensava numa maneira diferente de tirar a minha própria vida. Pensava nas coisas, como é que eu iria fazer, no que é que iria acontecer, quando, porquê, quais é que seriam as consequências disso tudo, e acabei por sucumbir a isso ainda mais por estar a pensar nesse tipo de coisas. Isto foi uma coisa que eu fiz e que me apercebi, tentar cometer um erro. Isto provavelmente é das últimas coisas que se deve fazer. Não devem pensar na morte, porque se pensarem nisso, ela ganha. E eu posso estar aqui a dizer, vocês têm que ter força, vocês têm que ter esperança, vocês têm que lutar contra isso. Eu entendo, eu própria digo isso a mim mesma, mas a questão é que não é fácil. Não é como estar um bocadinho triste um dia porque, sei lá, alguma coisa de mal aconteceu, e ficar tipo, ok, não posso ficar triste por causa disso, já passou. A depressão é um bocadinho diferente disso. Há diferenças. E a questão é que é difícil encontrar uma luz ao fundo do túnel, por muito que nos digam que é isso que precisamos de fazer.